Salvador Jesus Cristo. Amém? Mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui neste lugar abençoado. Já dizia o pastor João Lima, este trabalho não é meu, nem do pastor João Lima, mas ele é do Senhor Jesus Cristo. Não é o ministério que manda na igreja, tampouco o pastor que o dirige. Nós somos apenas vasos escolhidos pelo Senhor para fazermos a vontade do Deus Todo-Poderoso. Eu louvo a Deus por cada minuto que passamos neste lugar. 10 dias se passaram muito rápido, mas nós louvamos ao Senhor por ter encontrado a oportunidade de nos alegrar juntamente com os irmãos neste lugar. Hoje, pregador da noite não sou eu, já temos dividido aí o tempo, eu, Diácono e irmão Lucena. Louvado seja o irmão de Jesus, mas nesta noite eu quero deixar uma palavra para a reflexão da igreja em nome de Jesus. Está escrito no livro de segundo livro de Reis, no capítulo 5, louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, prestem atenção, não vai sobrar tempo para nós estarmos fazendo uma explanação melhor, mas creio que dentro do possível queremos pedir a direção de Deus para estarmos falando à igreja aquilo que o Senhor quer, pois a palavra não é minha, mas do Senhor, nosso Deus. Amém? Segundo livro de Reis, no capítulo 5, verso 1, nos diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e a este varão era valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina, e ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou, e a seu senhor, dizendo: Assim falou aquela menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de veste. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saiba que te enviei Naamã meu servo, para que te restaure da sua lepra. Sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim e peça para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede e buscai a oportunidade contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará e ficará purificada. Somente até aqui, eu fiz questão, irmão, de ler todo este versículo, louvado seja o nome do Senhor, para que os irmãos possam entender melhor o conteúdo desta palavra, que é de grande importância nas nossas vidas também nos dias de hoje. Já tenho pregado em outras oportunidades neste lugar sobre o poder da palavra de um homem de Deus. Quantos têm menosprezado, têm deixado de lado, louvado seja o nome do Senhor, mas aqui está provado a luz da palavra de Deus, que quando Deus levanta alguém como profeta, quando Deus levanta alguém com um dom específico para fazer a obra de Deus, Deus ele prepara no momento oportuno para que ele venha provar, louvado seja o nome de Jesus, a chamada na vida daqueles que verdadeiramente lhe têm
um negócio especial, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia nos conta que Eliseu, sucessor de Elias, homem muito temente a Deus, cheio do poder do Senhor, homem que Deus usava poderosamente nas suas mãos. Tendo em vista aqui, ele estava, louvado seja o nome do Senhor, em um lugar distante, mas Deus ele tem suas maneiras de trabalhar. Observem bem, aquela menina, que é anônima, não fala assim o nome dela, mas ela foi um canal de bênção na vida, louvado seja o nome do Senhor, daquele homem que mal conhecia o Senhor nosso Deus. E a Bíblia nos diz que aquela menina, ela foi presa, ela foi levada cativa por aquele povo sírio, inimigo do povo de Israel. E a Bíblia nos mostra claramente que não é necessário ter um nome ou um renome. Aquela menina é anônima, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão querendo apresentar o seu nome e deixar que o nome do Senhor fique para trás? Ah, o pregador é o fulano. Ah, mas o pastor é o Beltrano. Ele é conferencista, prega em todos os países, prega fora do Brasil, prega nos Estados Unidos, prega em todo lugar. Ele estaria fazendo propaganda do seu próprio nome. Aqui a Bíblia nos mostra uma menina cativa, levada pelo povo sírio para o meio do seu povo, mas ela era uma israelita. Conhecia o poder do nome do Senhor. E a Bíblia nos diz que aquele homem chegava todos os dias, era um homem de muito grande poder, vamos dizer assim, o braço direito do rei, uma pessoa de grande importância naquele local, naquela província. E a Bíblia nos mostra que aquela menina chegando, quando o seu patrão chegava, logicamente, chegando nos nossos lares, ele também tinha sua casa, ficava à vontade, quando ele tirava ali nas suas vestes real, mas quando ele tirava a sua roupa, com certeza, ali, ficava mais à vontade dentro do seu lar. Aquela menina poderia ver que ele era um homem poderoso, mas porém, ele tinha lepra, e os irmãos conhecem muito bem que a lepra, ela toma todo o corpo, louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem era muito poderoso, mas como diz nos primeiros versículos, ele era leproso. Ele tinha um poder sobre os homens, mas não conhecia o Deus que eu e você conhecemos, louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia nos diz que aquela menina que também era usada por Deus, certo dia, vendo o sofrimento daquele homem, louvado seja o nome de Jesus. Ela chega para a sua patroa e ela chega para ela e fala: olha, se o meu Senhor encontrasse com aquele homem de Deus que está em Israel, com certeza ele ficaria curado desta lepra. Ela fez ali, louvado seja o nome do Senhor, o que muitos crentes não têm feito nos dias de hoje. Louvado seja o nome de Jesus. Permita-me dizer assim, não estou falando somente da igreja local, mas de um ser, de um modo geral. Muitas das vezes nós deixamos de testificar das maravilhas de Jesus, deixamos de falar do poder do Senhor nosso Deus, e falamos aquilo que não leva a nada. Muitas das vezes nós vemos um defeito lá no irmãozinho, nós começamos a apontar. Muitas das vezes nós temos algo errado dentro da igreja, nós começamos a apontar para o pastor, começamos a apontar para os irmãos, e aqui um exemplo de uma menina. Não se fala a sua idade, mas quando se fala uma menina, vamos crer que ela era uma adolescente, mas ela falou exatamente o que aquela mulher e aquele homem, aquela família precisavam de ouvir. Na minha terra tem um profeta, ele é um homem de Deus, ele pode restaurar a lepra do meu Senhor. E ali, aquela mulher chegou, quando o seu esposo chega em casa, ela disse para ele: olha, aquela menina que veio cativa de Israel, aquela menina, ela falou que lá em Israel tem um profeta que pode restaurar a sua lepra. Aquela menina estava evangelizando, ela estava falando de algo que Deus queria fazer, Deus estava usando ela. Ela não foi, louvado seja o nome do Senhor, se exibir para falar o seu nome. Ela não foi se preocupar quem era que ia aparecer. Ela queria saber que aquele homem iria receber a sua cura e o nome do Senhor ia ser glorificado. E a Bíblia nos diz, não vou falar muito tempo, a Bíblia nos mostra bem claro que aquele homem, certo de que já na direção do Senhor, quando ele chega, ele vai até o rei, fala para ele: olha, assim e assim falou aquela menina. E a Bíblia nos diz que ele se prontificou, certo de que guiado pelo Senhor, de levar, mandar uma carta ao rei de Israel, porque ele pensava que era o rei que iria fazer aquele milagre. Mais uma vez tinha um pequenininho do Senhor, que estava lá, aguardando somente uma oportunidade para que o nome do Senhor
fosse glorificado. E a Bíblia nos mostra, meus amados irmãos, que quando aquela carta chegou ao rei de Israel, ele se perturbou, rasgou as suas vestes e ficou perturbado e disse: porventura sou eu Deus para matar ou para vivificar? Porventura sou eu curador de lepra? E ali a Bíblia nos diz que, certo de que na permissão de Deus, Eliseu ouviu aquela preocupação do rei e disse: deixa vir a mim, faça para mim esta oportunidade. E ali estava o trabalho de Deus, de um país, de uma província totalmente contrária. E a Bíblia nos diz que quando Eliseu chegou, louvado seja o nome do Senhor, aquele homem esperava ter sido recebido pelo rei, porque ele achava que com seus 10 mil talentos de prata, com várias e várias dádivas, ele ia levando para comprar a sua cura. Pensava ele que, chegando lá com o seu ouro, com a sua prata, com a sua veste, com o seu poder, com a sua fama, iria receber a sua vitória. E estava ali um pequenino servo do Senhor. E a Bíblia nos diz que quando ele chegou, ele não foi também até aquele homem. Ele se colocou na sua posição e mandou também um mensageiro dele chegar até Naamã e falou para ele: olha, vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia nos diz que aquele homem enfureceu-se, ficou muito perturbado e disse: eu pensava que ele ia chegar, ia ser recebido por aquele rei, e ele ia louvar o nome do Senhor, invocar o nome do seu Deus, talvez colocar as suas mãos, fazer ali uma oração ou fazer algo parecido. Mas Deus tem suas maneiras de trabalhar. Aí está o poder da palavra de um homem de Deus. E a Bíblia nos diz que aquele homem se perturbou, quis voltar para trás, mas quando o Senhor quer fazer algo, quando o Senhor quer curar, quando o Senhor quer libertar, quando o Senhor quer que o seu nome seja glorificado, ele não importa quem é que ele vai usar, desde que esteja na posição, desde que esteja, louvado seja o nome do Senhor, na presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que aqueles homens começaram a chegar para o seu Senhor e disseram para ele: olha, não seria melhor o Senhor obedecer aquele homem? Olha, Deus usando lá o ímpio para que o nome do Senhor fosse glorificado. Não seria melhor o Senhor obedecer? Este homem com certeza é o homem de Deus, e se ele falou, é melhor o Senhor obedecer. Ele falou: mas porventura não tem também lá na filha vários e vários outros rios que são mais limpos do que esse? Porventura seria esta água, eu iria tomar um banho e ficaria curado da minha lepra? Mas ali, meus amados irmãos, não é da forma que o homem pensava. Deus não queria agir conforme, louvado seja o nome do Senhor, o homem estava imaginando. Se fosse aquela água que fosse curar, se fosse aquela água que fosse purificar, com certeza ele poderia ter apenas entrado em qualquer lugar. Mas a Bíblia nos diz que o que estava em jogo ali era o poder da palavra de um homem de Deus. Não é necessário, louvado seja o nome do Senhor, ir lá em boas mãos. Não é necessário, muitas das vezes, nós irmos lá e até fazer, louvado seja o nome do Senhor, de costume, colocar as mãos sobre o enfermo e curar, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui pessoas que foram curadas, louvado seja o nome do Senhor, através de oração, até mesmo em casa, louvado seja o nome do Senhor. Nós apenas usamos o poder que há na palavra do Senhor. Para aquele homem, louvado seja o nome do Senhor, ele só precisava obedecer a palavra de um homem de Deus. E a Bíblia nos diz que, tanto os seus servos falaram para ele, ele chegou e resolveu obedecer. E aí é onde está o poder da mão do Senhor. 4 palavras que muitas das vezes nós deixamos de fazer. 4 palavras pequenas, que é o canal da sua bênção. Tão somente obedecer ao homem de Deus. E a Bíblia nos mostra bem claro, louvado seja o nome do Senhor, que quando aquele homem resolveu obedecer ao servo do Senhor, quando ele entrou, primeira, segunda, terceira, até a 7ª vez, a Bíblia nos diz que ele saiu limpo, com a sua pele igual a pele de uma criança. E ele começou a observar e ver que verdadeiramente vale a pena obedecer ao Senhor, nosso Deus. Não foi aquela água do Rio Jordão. Não foi apenas as vezes que ele mergulhou. Se aquele homem de Deus tivesse falado para ele apenas uma vez e ele tivesse obedecido, com certeza teria também recebido a sua vitória. Mas a Bíblia nos mostra que tem que obedecer à risca. Nem um tio e nem um jota sairá desta palavra no nome do Senhor. Portanto, não duvide. Quando Deus usar alguém para falar com você, quando Deus usar o homem, a mulher de Deus, faça conforme Deus
determinar no seu coração. Certo de que aquele profeta não estava fazendo aquilo para se engrandecer, mas a Bíblia nos diz que quando aquele homem recebeu a sua cura, na mesma hora ele chegou e quis pagar, dar aquelas suas pratas, o seu ouro, as suas vestes, perguntou quanto que era. Porque eles pensam que as coisas do Senhor são compradas com coisas materiais. Mas o que você precisa, meus amados irmãos, para receber a bênção de Deus sobre a tua vida é tão somente obedecer ao nome de Deus. É a palavra de Deus que está falando nesta noite. E se você verdadeiramente tem ouvido Deus falar no seu coração, obedeça ao nome de Deus. Fique ao lado daquele que Deus tem colocado para ministrar a bênção sobre a tua vida. Qualquer pessoa, vou dizer assim, Deus poderia ter levantado. Mas a glória a Deus ter levantado a mim por alguns tempos. Passou-se um vento, mas o Senhor Deus preparou mais uma vez um homem de Deus para estar aqui para abençoar a tua vida. Eu não premeditei, falo para os irmãos que não preparei mensagem, visto nesta noite, pregador seu diabo, irmão Lucena. Mas aprove a Deus, eu não poderia sair daqui sem deixar o recado de Deus para a igreja do Senhor. Tem um homem de Deus neste lugar, obedeça a Ele e seja também abençoado. Ele tem o poder de abençoar a tua vida, porque foi Ele que Deus permitiu ficar neste lugar de grande responsabilidade, digo eu, com experiência própria. Louvado seja o nome do Senhor. Quer receber a bênção de Deus na tua vida nesta noite? Obedece ao nome de Deus. Que Deus continue abençoando esta igreja, estes irmãos. Já quero aqui agradecer a oração dos irmãos que têm orado. Continuaremos por nós, estaremos retornando para São Paulo amanhã e continuaremos fazendo a obra de Deus ali do outro lado, certo de que, contando com as orações dos irmãos, e assim que o Senhor nos permitir, voltaremos para nos alegrar, porque este trabalho, volto a dizer, não é do ministério, nem do pastor Juninho, mas é do Senhor Jesus. Mas a própria Deus tem colocado ele para ministrar a bênção sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.